Sampaio Corrêa e CRB. Agora é a vez do professor Evaristo Pisa fazer análise de como ele viu o Sampaio Corrêa, as mexidas que ele processou e aí a análise geral que ele faz do jogo. Estaremos aqui também trazendo a estatística do jogo de ontem no Rei Pelé. O pontinho importante para o Sampaio Corrêa, que agora já se prepara ou vai se preparar, ainda não chegou a São Luís, chega só no final da tarde, para o confronto que já será no sábado diante do Juventude. Então estaremos trazendo também aqui a estatística do jogo para você. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. A Emanuele Modas é a loja oficial, a loja parceira aqui do canal Laércio Costa Narrador. Você pode seguir a Emanuele e andar na moda. Olha, tá aqui na descrição, siga também a Emanuele Modas. Fica na Avenida São Marçal 370, no bairro do João Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se se ainda não for inscrito, acione o sininho para as notificações, não esqueça do seu joinha, compartilhe e deixe os seus comentários. Torcedor, e aí? Eu quero ver depois seus comentários aqui no Fala Galera para saber como é que você achou o Sampaio Corrêa. Deu para empolgar? Não deu muito para empolgar, não é verdade? Mas deu para a gente já ver uma melhora. E muita gente que pediu as mexidas no sistema de defesa do Sampaio, uma configuração muito diferente do professor Eduardo, do professor Evaristo Pisa, no que tange a modificação do time, esquema de jogo, Pimentinha na bola, ainda vai melhorar muito, porque a gente conhece o potencial do Pimentinha. Já seguiu com a delegação, é outra história, o que já nos leva a crer que o Pimenta agora está com vontade. E o jogo que ele não fez tão bem aqui no Estádio Castelão, que foi o compromisso diante do Mirassol, estava voltando de contusão, já está pegando o ritmo de jogo. Mesmo que tenha finalizado para fora algumas oportunidades, 2 ou 3 vezes, não acertou o alvo, mas tentou, finalizou. Isso é importante. A cara diferente que a gente viu do Sampaio já nos deixa mais confiante para obter a primeira vitória diante da sua torcida, sábado 18h15 no Estádio Castelão. Vamos então agora, galera, ouvir a coletiva do professor Evaristo Pisa, de que forma ele analisa o time desse confronto de ontem diante do CRB, o empate em 0-0. Sampaio perdeu muitas oportunidades, então vamos ouvir atentamente o professor Evaristo Pisa. Coletiva professor Pisa. Professor, futebol do Maranhão perguntou, professor, as mudanças no meio campo, teve alguma alteração para o CRB vir mais para cima da gente, ou o senhor achou que foram válidas no futebol do Maranhão? Tem um momento aí de definição no final do segundo tempo. Era necessário, né? A questão do jogo no sábado, praticamente a viagem sem treino, o jogo já hoje na terça. O Neto perdeu um pouco da força, Marcinho, mesmo se posicionando bem, já vem um desgaste. Pensei em potencializar o setor com Vila e Eloir, pela questão de ter a sustentação ainda ofensiva e não só estruturar para marcar o adversário. A tendência é naquele momento o adversário se soltar e se opõe muito jogador para combater e não ficar com a bola, eu poderia ser pressionado até o final do jogo. Com a entrada do Vila e Eloir, a gente conseguiu sustentar o jogo e tivemos chance ainda de agredir o adversário. Noel Soares, da Rádio Timbeira.
Qual a avaliação que você faz sobre a utilização de 3 zagueiros? Eu achei que foi válida, eu achei que a equipe ficou bem postada numa questão defensiva, sempre com uma cobertura, ganhando os duelos no setor aéreo, duelos no chão, bolas em profundidade poucas, que fez bem a leitura, Furtado, o Fábio e o Gustavo. Eu acho que a participação também, quando você fala em 3 zagueiros, você tem que pensar nos corredores. Então o Vitinho, o Rui entrando no próprio pivô, fizeram bem o balanço, né? Então quando subia um lado, a linha se transformava de 4, né? Tanto pelo lado esquerdo, quando o Vitinho subia a pressão no Matheus Ribeiro, do outro lado, quando o Rui subia uma pressão no Romão, tinha o balanço, se transformava numa linha de 4. Achei que a gente ganhou amplitude, porque você projeta os alas, você tem a circulação de bola, você, né, fica com a bola e isso desgasta o adversário. Achei interessante. E muitos, né, acham que o terceiro zagueiro é uma característica de jogo mais defensivo. Acho que se for fazer uma análise fria, foi o jogo que a gente mais construiu, né? Então ela te dá essa possibilidade de transformar essa linha de 3 zagueiros num 3-4-3, às vezes num 3-2-5, e você chega pelos corredores, chega na área adversária. Fiquei satisfeito pela atuação e pelo entendimento. Falei para eles, pouco treinamos, só recuperamos, verbalizei, mostrei, e a capacidade deles fez com que tivesse essa boa atuação. Érica Pali, do Jogo Aberto, na Band, falou: boa noite, professor, gostaria que você analisasse em relação às perdas de oportunidades, como alinhar isso e dos gols perdidos pelo Ítalo, que é um bom jogador, mas ainda não conseguiu acertar o caminho do gol. E eu queria que você falasse também do sistema defensivo. A saída de Joés foi alteração para poupar o jogador fisicamente ou uma escolha técnica somente? Acho que trabalhando, né? A gente precisa trabalhar, precisa potencializar mais. Eu acredito que quando você está perdendo gols ali, questão que você está criando, né? Você criou situações, o Ítalo estava presente não só nesse caminho de hoje, como também no jogo anterior contra o Mirassol, no lance do Pimentinha, o Muralha deu um tapa na bola, ele estava presente, marcou muito, ajudou muito nessa questão de marcar a saída de bola, pressionar e construiu situações ofensivas. Eu acho que com o desenvolvimento, o quinto jogo, as coisas se encaixando, essas bolas que, né, a gente conseguir ganhar esse final do campo ofensivo aí, ele vai estar presente e vai começar a concluir gols, né? Ele sabe disso, ele ficou contente com o jogo que ele fez hoje e também se cobrando, sabendo que o 9, né, tem a necessidade do gol. Isso a gente vai ter que trabalhar e potencializar. Sobre a questão defensiva, foi uma opção, não só na questão do desgaste, falei até com o Joécio e expliquei para Léo, eu precisava dar uma oxigenada no setor, existe a minutagem alta, o Joécio e o Léo fizeram 3 jogos de 90 minutos, no sábado já numa terça, queira ou não, a linha defensiva tem um desgaste, você, né, todo momento correr para trás, marcar, né, diferente de alguns jogadores que a gente inicia o jogo do meio para frente e faz troca, né, são 5 trocas, muito você mexe na equipe do meio para frente, os zagueiros nunca saem, e deixei em aberto assim, chamei numa conversa e falei, estou tomando a estratégia para esse jogo, vamos pensar no CRB, a partir do CRB a gente começa a pensar no Juventude. Então, agora é voltar, recuperar quem teve uma minutagem hoje alta de jogo, foram 10 minutos de acréscimo, ver como eles vão se
e apresentar na quinta, conversar, ver também a característica do Juventude e optar sobre a equipe do sábado, com a possibilidade de a manutenção do sistema ou não, com a possibilidade da volta deles ou não, né? Isso eu preciso primeiro ter uma análise do Juventude para poder tomar essas decisões. Professor, eu acho que time que está ganhando não se mexe, não é que venceu o jogo, mas que ganhou um ponto importante. De 12 pontos disputados, o Sampaio só conseguiu conquistar 2 pontos até agora. O torcedor aqui pediu, mexe nas peças, as peças não estão funcionando, onde está havendo a falha do Sampaio, tem que haver uma correção no sistema do meio de campo. Eu acho que foi ajustado, deu uma ajustada bacana, a entrada do Vitinho foi uma entrada muito boa, o Alisson que se machucou, havia marcado o gol inclusive contra o Mirassol, mas se machucou e a oportunidade de mexer as peças que não estavam bem. O Léo Silva, 2 pênaltis, né, em 3 jogos, 2 pênaltis em 3 jogos. O torcedor pedindo que também fosse mudado o Joécio, que era necessário mudar as peças, e o professor de alguma forma atendeu ao torcedor e mudou o esquema de jogo, mudou a filosofia, e o time do Sampaio Corrêa do meio de campo ao ataque foi bem. A peça que não está funcionando ainda, e eu não sei se o professor terá mais paciência ou ainda vai insistir com o Ítalo, porque é o atacante que foi contratado para marcar os gols, resolver para o Sampaio Corrêa lá na frente, que ainda não entrou nos trilhos. Então pode ser que o professor continue mantendo ainda o centroavante, até porque é o jogador caro para ficar no banco, mas ele precisa demonstrar dentro de campo. Ontem a gente sabe que perdeu um gol feito, lance do Vitinho, bateu a bola, foi lá dividir lá com o zagueiro, acabou que tocou a bola para fora. Preciso estar mais atento, é verdade, a fase não está ajudando, mas uma hora essa fase vai passar, eu creio muito nisso, né? E, enfim, eu acho que a estratégia de jogo para o compromisso diante do Juventude, ela não deve ser alterada, não deve ser tão alterada dessa forma. Se você fizer uma análise mais criteriosa, uma análise justa, você vai ver que o time teve a melhor apresentação diante do CRB, fazendo com que o time adversário não encaixasse em nenhum momento essa marcação no Sampaio. Tanto é que até o Humberto Loser, ele ficou surpreso, e ele esperava o Sampaio no esquema com 4 zagueiros, com 2 laterais, 2 zagueiros, né? E aí o Sampaio veio trazendo o Fábio um pouco aqui para o lado esquerdo, que jogou bem, né? Aliás, o sistema de defesa do Sampaio se comportou muito bem, fazendo a variação de jogadas, ora aberto com os 3 zagueiros, tanto é que o professor disse, olha, 3 zagueiros, ele disse lá para os seus jogadores, para tentar mudar, mas acontece que o CRB não encaixou e não encontrou o Sampaio Corrêa. Por isso o Sampaio fez uma boa partida diante de um adversário difícil, onde o Sampaio encontra dificuldades em enfrentar ao longo da história, ela tem demonstrado isso. Então, para quem imaginar, o Sampaio Corrêa não ganha em casa, vai ganhar o CRB fora, também precisando somar pontos, precisando da sua primeira vitória, que não chegou também essa primeira vitória, e aquele pênalti perdido foi primordial para essa vitória do Sampaio. O pênalti perdido pelo Anselmo Ramon, cobrou muito mal, jogou a bola para fora, mas enfim, galera, não vamos nem falar em relação a os lances e tal, que o Sampaio Corrêa jogou para fora, o que o VAR tem ajudado ou não o time adversário, enfim, deixa para lá, vamos jogar o jogo, se concentrar na parada, porque a justiça ela chegou e o Sampaio acabou empatando o jogo. Poderia ter um desfecho melhor até para o Sampaio, pelas oportunidades perdidas pelo time tricolor. Eu quero mostrar aqui a estatística do jogo. Vamos lá para a estatística do jogo. O CRB teve um pouquinho mais de posse de bola, 51%, muito natural. Foi um equilíbrio muito grande, 49% do Sampaio, 51% do CRB, muito equilibrado aqui a posse de bola. Os passes,
460 passes do CRB, 460 do Sampaio. 82% dos passes certos do lado do time regatiano e do Sampaio 78%. Passes errados, 85 do CRB, o Sampaio continua errando muitos passes. 101 passes errados. Isso aqui faz uma diferença incrível também. O Sampaio precisa ajustar os passes errados. Jogadores não podem errar passes de 2 metros. Então, continua pecando aqui nos passes do Sampaio. No ataque, foram 14 finalizações do Sampaio contra 17 da equipe... 14 finalizações do time do CRB contra 17 do Sampaio. Veja que o Sampaio finalizou mais. Na direção, para fora, foram 11 finalizações dessas aqui, né? No gol, uma do CRB e 4 do Sampaio Corrêa, ou seja, no endereço certo. São nenhuma bola na trave de nenhum dos lados, 2 bolas bloqueadas de cada lado, pênaltis, aconteceu o pênalti que foi desperdiçado pelo time do CRB, escanteios 5 para o CRB, 1 para o Sampaio, impedimentos 1 do CRB, a estatística então do jogo. Nós tivemos ainda defesa, total de defesas 5 do CRB, 3 do Sampaio, desarmes 12, desarmes da defesa do CRB contra 15 do Sampaio. Na parte disciplinar, foram 17 faltas cometidas do CRB e 12 do Sampaio, 5 cartões amarelos para o CRB, 3 para o Sampaio e uma expulsão que foi do auxiliar lá do técnico Evaristo Pisa, que ficou indignado com a marcação lá do pênalti que foi desperdiçado pelo Anselmo Ramon. No mais é o Sampaio focar, o Sampaio Corrêa. Vamos ver essa programação do Sampaio Corrêa. O Sampaio ainda está lá em Maceió. Às 10h15 aconteceu o café da manhã, saída para o aeroporto 10h30, o voo vai acontecer às 12h50, o Sampaio embarca, me parece que vai ter uma conexão do Sampaio Corrêa e vai a chegada prevista aqui para São Luís, lá em Salvador, né? Volta para Salvador e depois para São Luís, chega aqui às 16h50 no aeroporto internacional do Tirirical. Então é o Sampaio Corrêa. Minha galera, firme e forte, estamos sempre com muita fé, acreditando que dias melhores virão. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais! Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo.